Boa tarde, queridos. É um grande prazer para mim, especialmente como membro e coordenador da UIC Brasil, estar presente nessa tarde para a gente trabalhar um pouco essa oficina. O tema que me foi dado para essa oficina é justamente lidando com a necessidade que temos de conselhos bíblicos que libertem dos sofismas do mundo. E o que é sofisma? É isso que nós vamos entender. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você está aí, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5. E a gente fazer uma breve meditação introdutória sobre o tópico que nós vamos estar lidando nessa tarde. Mas antes de nós lermos e estudarmos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, louvado seja o Teu santo nome nessa tarde, onde juntos aqui reunidos, estamos, ó Pai, para nos dedicar a entender um pouco mais sobre aconselhamento bíblico, que o Senhor nos dê a clareza, o entendimento, traga, ó Pai, realmente um entendimento claro a respeito do conselho do Senhor às nossas vidas. E que o Teu nome em tudo seja honrado e glorificado. E é no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Assim diz a palavra do nosso Deus. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Vem a pergunta para nós: o que é sofisma? A necessidade de aconselhamento bíblico que libertem o homem dos sofismas do mundo. O que é um sofisma? Um sofisma é um argumento enganador que parece fazer sentido, mas está errado. Usar sofismas para convencer uma pessoa é, na verdade, uma trapaça. Você está levando a pessoa, na verdade, a um engano. É uma mentira com cara de verdade. Pode ser usado para levar alguém a acreditar, então, numa mentira, levar a pessoa a um erro. Com o conhecimento das Escrituras, com os conselhos que Deus nos dá através da sua palavra, nós podemos reconhecer esses sofismas e evitar esses sofismas perigosos. A palavra sofisma vem de um grupo de filósofos gregos da antiguidade, conhecidos como sofistas. Eles ensinavam como falar bem, frases muito bem elaboradas, uma oratória muito bem elaborada, com argumentos que convenciam, mesmo algo errado, mas através desse argumento podia-se convencer alguém. Mas os sofistas, eles ganharam a reputação de serem interesseiros e não terem um compromisso com a verdade. Seu objetivo era convencer, mesmo que o seu argumento não fosse verdade. Por isso, os argumentos enganadores ficaram então conhecidos como sofismas. Em algumas traduções na Bíblia, você vai encontrar alguns textos onde aparece essa palavra, sofismas. Em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículos 3 a 4, 3 a 5 que nós lemos, essa é uma passagem que fala sobre esses argumentos que tentam afastar as pessoas da verdade. Estes argumentos podem ser chamados então de sofismas e são enganosos. Então vamos caminhar um pouquinho dentro desse texto de forma introdutória. Versículo 3 ele diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo, ele nega que ele milita segundo a carne. E ele vai afirmar que ele usa armas espirituais. Ele sabe que ele é humano, o apóstolo Paulo sabe que ele é humano, versículo 3, ele diz: embora andando na carne. Aqui é comum em Paulo ele usar aqui a palavra carne,
E ele vai usar a palavra carne aqui em dois sentidos, às vezes no mesmo verso. A palavra carne no Novo Testamento tem vários significados, que significa o tecido que cobre o nosso esqueleto, carne mesmo. Às vezes a palavra carne significa a nossa natureza humana, em contraste com a natureza divina. E às vezes a palavra carne significa simplesmente algo pecaminoso, corrompido, em contraste com o Espírito Santo, que é o caso aqui. Na verdade, ele usa nos dois sentidos. Primeiro, ele vai dizer que, embora andando na carne, ou seja, embora seja humano, e ele faz um trocadilho aqui, eu não milito segundo a carne. A carne aqui é no sentido pejorativo e negativo. Embora eu seja humano, isso não significa que eu proceda de acordo com o padrão dos homens caídos. A minha milícia, a minha luta, meu ministério, não é de acordo com os padrões mundanos, o apóstolo Paulo coloca, com os padrões humanos, embora eu seja humano. Eu ando na carne, mas eu não milito segundo a carne. Eu sou humano, mas eu não sigo os padrões humanos. Eu não sigo os padrões dos homens caídos, dos homens corrompidos. Resumindo, versículo 3, ele sabe que ele é humano, mas ele não anda segundo os padrões humanos. As armas que ele usa, na verdade, aqui, agora, estão dando um lado positivo. Ele explica aqui no versículo 4. Essas armas, elas não são carnais, nós vimos. Olha o que ele diz aqui, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. A palavra que ele usa aqui para arma é uma palavra que ele tira do linguajar militar daquela época, que é a palavra hopla ou hoplon, que significa todo tipo de arma. Naquela época eles tinham espadas, eles tinham arco e flecha, eles tinham lança, era tudo que eles tinham. E aqui é usado figuradamente porque Paulo, como outros autores do Novo Testamento, geralmente vê o ministério cristão como uma luta, como uma batalha. E o alvo, então, é transformar cada um de nós, cada um de vocês, em um soldado, pronto para essa luta. Porque nós estamos, queridos, na verdade, em guerra. Então, por isso que Paulo se refere ao ministério dele sempre usando um linguajar militar. Talvez o exemplo mais claro que a gente tem no Novo Testamento está em Efésios capítulo 6, quando Paulo usa e fala sobre o uso da armadura de Deus, no qual nós devemos nos revestir para poder enfrentar os principados e potestades. Então, as minhas armas, o apóstolo Paulo diz, elas não são carnais, não. Ou seja, os métodos, os meios, os instrumentos, os ensinos que eu uso para levar adiante o Evangelho, para estabelecer, para edificar a igreja, para edificar a vida das pessoas, não são carnais. As minhas armas nessa luta, elas não são carnais. E aqui o contraste que Paulo naturalmente está fazendo aqui com os falsos ensinos, com os falsos mestres, com as filosofias humanistas que tinham infiltrado na comunidade de Corinto naquela época, usando subterfúgios, querendo poder minar a autoridade do apóstolo Paulo e passando por aquilo que não era, um sofisma, uma mentira, com cara de verdade. E aquilo que era aquilo que as pessoas aqui, usando essas armas carnais aqui, faziam para tentar convencer as pessoas. Os intentos pecaminosos, Paulo diz, eu não procedo dessa forma. Não. No capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer que ele não usou de sabedoria humana. Não. E ele vem aqui então na parte do versículo 4, mas na verdade as minhas armas, ele está dizendo, as armas que eu uso, são poderosas em Deus, ou seja, o poder que elas têm procede de Deus, e não de artifícios humanos. Eu uso armas, e essas armas, o poder de Deus, ela vem de Deus, e não da astúcia humana. Paulo está aqui se referindo sem dúvida ao ensino do Evangelho, ao conselho de Deus, à pregação do Evangelho, o ensino da palavra de Deus.
de defesa, de confirmação da verdade a respeito de Cristo. A luta dele contra esses falsos mestres, contra os falsos ensinamentos, contra as filosofias humanistas. Esse tipo de arma, Paulo afirma aqui, ele usa. O desejo dele era que o Evangelho, conselho de Deus, fosse espalhado por todo o mundo. Cristo ser conhecido, exaltado, glorificado e as pessoas serem salvas de seus pecados e de sua condenação. Então as armas dele não são carnais, e essas armas então são poderosas em Deus para fazer pelo menos 4 coisas. Versículo 4, poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aqui, fortalezas não é no sentido físico aqui de tijolos, mas as fortalezas da mente. A mente humana se entrincheira atrás do erro e se fortalece atrás do erro. Muitas vezes os raciocínios, os nossos pensamentos são simplesmente para justificar o nosso pecado. Criamos fortalezas diante daquilo que nós queremos. As armas que Paulo usa, elas são poderosas para acabar com as desculpas, com o raciocínio errado. Paulo usa essas armas aqui para desconstruir todo pensamento contrário ao nosso Deus. Assim, destruía fortalezas, as fortalezas do erro, destruía as fortalezas do pensamento contrários a Deus. E ainda no versículo 4, ele diz que essas armas são poderosas para anular sofismas, anulando nós sofismas. Sofisma, como nós explicamos, é um subterfúgio, é uma sutileza da lógica que ele usa aqui para levar, para induzir as pessoas ao erro. Paulo diz que as armas que ele emprega são poderosas para anular esse tipo de raciocínio sutil, que parece verdadeiro, mas não é. E no versículo 5 ele diz que essas armas são poderosas para anular sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, essas armas anulam o orgulho humano e não deixam as pessoas conhecerem a Deus. O conhecimento de Deus, a sua palavra diz para nós que o homem é pecador. Ela diz para nós por que o homem faz o que faz. A palavra de Deus diz por que o homem pensa da forma que pensa. O conselho de Deus nos diz por que o homem se ira, por que o homem deseja o que deseja, por que o homem mata, por que o homem rouba. Tudo por causa do seu coração desgovernado. Tudo procede do coração. O problema não é o problema. O problema é o coração. Mas as filosofias humanas vão dizer, não, o problema é a sociedade. O problema é o meio. O problema é o seu pai. O problema é a sua mãe. O problema é a forma com que você foi criado. Não, você não é culpado. O problema é o seu chefe, o problema é o seu cônjuge. Ele está colocando isso aqui para nós, queridos, que o problema, na verdade, a palavra de Deus nos mostra que o problema vem do coração. Marcos 7, 21, a partir do versículo 21, Mateus 15, 19, diz que do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, e traz uma lista desse coração desgovernado. E por último, versículo 5, ele diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estas armas, queridos, são poderosas para levar cativo todo pensamento, todo o nosso pensamento cativo a Cristo. E aqui está realmente o que está em jogo. O que está em jogo? Levar o seu pensamento, o meu pensamento cativo a Cristo. O pensamento do homem é cativo a alguma coisa, queridos. O raciocínio dele, a maneira dele pensar está cativo a algo ou a alguém. Ele está preso, ou ele tem como referencial, ou ele é orientado por alguma coisa, ou ele é orientado pela verdade, ou ele é orientado pelo erro. Mas a mente humana ela é cativo do que a gente chama de pressupostos. Aquilo que você aprendeu
desde a infância, às vezes, muitas vezes em casa, depois você foi para a escola, o que você ouve na escola, o que você ouve na faculdade, o que você ouve na mídia, o que você ouve na TV, o que você ouve na sociedade. Então você tem as suas conjecturas, você tem aquilo como verdade, suas pressuposições, daquilo que você crê, daquilo que você acredita, forma uma espécie de uma lente, então, isso que você acredita, uma espécie de um óculos, pela qual você enxerga a realidade, você interpreta a realidade. E aí, você faz através disso o que, queridos? Você faz através de sofismas, fortalezas mentais para defender o seu pensamento. Você se convence de determinadas coisas. E aqui você pode imaginar, pense o apóstolo Paulo tentando convencer os judeus de que Jesus é o Messias. Paulo, ele tinha ali, queridos, fortaleza da incredulidade, do farisaísmo, do legalismo, todas aquelas ideias erradas desenvolvidas pelos escribas, pelos mestres da lei, pelos saduceus, e Paulo tinha que desmontar toda aquela argumentação, desmontar os sofismas que eram empregados para justificar, então, aquelas práticas e levar, então, cativo o pensamento deles, o pensamento dos judeus a Cristo. Ou seja, que eles pudessem crer que, de fato, Jesus Cristo é o Senhor. Esse era o alvo de toda a luta do apóstolo Paulo, cativar a mente deles. Eu não vou enganar vocês, queridos. Esse é o alvo do cristianismo, levar a sua mente cativa a Cristo. Você entendeu? Esse é o alvo do nosso Deus, levar todo o seu pensamento cativo a Cristo, ao Senhor Jesus. É isso que as falsas religiões fazem, tanto o islamismo, o hinduísmo, o budismo, e a gente poderia acrescentar aqui todos os ismos aí, levar cativo o seu pensamento. É isso que as filosofias humanistas fazem, querem cativar o seu pensamento. E é por isso que os pensamentos humanistas, que eu quero me dedicar aqui, as filosofias humanistas, vão formar então sofismas, vão apresentar argumentos e tudo mais. E essa luta, queridos, essa é a luta então da mente, do nosso coração. Deixa eu dar um exemplo para você, de um sofisma. Psicologia cristã. Aquilo que é chamado de psicologia cristã. Primeiramente, queridos, que não existe. E você pode dizer, o que é isso, pastor? De que planeta o senhor veio? Nós temos livros escritos aí por psicólogos, nós temos sites na internet, nós temos organizações, são palestrantes famosos aí, convidados para falar nos congressos aí de psicologia cristã. Como é que o senhor diz que não existe? Muito simples, querido, muito simples. Você entra em qualquer biblioteca, ou talvez bibliotecas de grandes universidades ao redor de todo o mundo. E você pode então ir removendo das prateleiras, livro após livro, você não vai encontrar um único livro sequer sobre psicologia cristã. Você pode olhar no índice de todos eles, você não vai encontrar. Por quê? Porque nós não temos, queridos, nenhum único autor que descobriu, dito cristão, que descobriu a psicologia. Não. Nós temos centenas de psicologias, humanistas, rogerianas, freudianas, psicologias junguiana, cognitiva, behaviorista, inúmeras linhas de psicologia. Mas você não vai encontrar uma única menção sequer da psicologia cristã. Por quê? Porque não existe, como eu disse, um único psicólogo, um cristão, que seja fundador da escola de psicologia, que nós pudéssemos chamar de psicologia cristã. Não. Freud foi o fundador da psicologia freudiana. Carl Jung foi fundador da psicologia junguiana. Skinner, fundador da psicologia behaviorista, e assim por diante. As psicologias recebem o nome do autor ou das suas teorias. Então eu pergunto,
que cristão foi o fundador da psicologia cristã? Não existe, queridos. O que nós temos são pessoas que carregam o nome de cristão, de crente, que usam ou praticam a psicologia de uma dessas linhas que nós acabamos de citar. E eu quero, no restante da nossa oficina, dessa palestra, apresentar para você os mitos da psicologia. Então, quais são alguns mitos acerca da psicologia humanista? Eu quero apresentar 6 deles de forma breve aqui para você. Primeiro, o mito de que a psicologia é científica. Primeiro mito. A pergunta, então, é se a psicologia usa um método científico diante de suas teorias. E é claro que a resposta é não. Ela não consegue usar um método científico. Por quê? Porque ela depende de suas próprias técnicas e da opinião e da interpretação subjetiva do terapeuta. Ela não é puramente científica. E eu não tenho tempo aqui para nós entrarmos dentro do método científico e explicar para você como é que funciona o método científico. Talvez num outro momento, numa outra palestra, numa outra oportunidade, nós possamos fazer isso. Mas esse é o primeiro mito. O segundo mito, o mito de que a psicologia é eficaz. Então a gente poderia fazer uma pergunta. A psicologia é melhor do que a amizade? Queridos, eu já vi inúmeros exemplos como esse, e inúmeros estudos já foram feitos fazendo essa pergunta. Então você tem um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas então aqui são direcionados então para uma terapia humanista. E você tem um outro grupo de pessoas aqui que são endereçados aos seus amigos. Então, eles estudaram esses dados, eles preencheram formulários e tal. E o que esses estudos descobriram, queridos? O que é que eles descobriram? Que a psicologia não é melhor do que uma simples amizade, do que um companheirismo, do que aquela conversa franca, aberta, de uma pessoa que pode trazer verdadeiros conselhos da palavra de Deus à sua vida. E muitos estudos como esses, queridos, foram feitos. E quando muitos estudos como esses são feitos, vem mais um grupo de pessoas e estudam estes estudos, que é chamado de meta-estudo. E a meta-estudo, então, mostrou que você não precisa estudar psicologia para ajudar outros a encontrar soluções bíblicas para as dificuldades da vida. Não. Ou seja, ter um bom amigo, e ter um bom amigo com respostas bíblicas, com respostas de Deus, é significante e é mais efetivo do que a psicologia moderna. Terceiro mito que nós temos é o mito de que a psicologia é motivada por pura compaixão. E eu posso até querer, queridos, e entender que um pouco da psicologia possa ser motivada por compaixão. Creio que muitas pessoas querem realmente ajudar pessoas em seus sofrimentos. E o único meio que elas entendem para poder ajudar as pessoas é então estudando psicologia. Você imagina nesse mundo caído que vivemos, de tanta dificuldade, de tanto sofrimento, talvez até mesmo a pessoa ela se encontra diante de muito sofrimento em casa, no lar, com cônjuge, com criação de filhos, com dificuldades inúmeras, e ela fala assim: eu quero estudar, eu preciso estudar, mas eu vou arrumar uma maneira, uma forma de ajudar pessoas a resolver os seus problemas. Então, dentro da nossa sociedade secularizada, há algo no qual nós fomos formatados de 1900 para cá. É dito, então, que para você entender melhor o ser humano, para você entender as pessoas e poder, então, de fato ajudar as pessoas, você precisa da psicologia.
E é isso que acontece, as pessoas vão dizer, falam assim, bom, então eu preciso estudar psicologia. E a pessoa vai para a faculdade, vai para a universidade, ela se forma, faz uma graduação e ela se torna um terapeuta. Mas aí o que acontece, queridos? Depois de se tornar, então, um terapeuta e poder, então, exercer essa profissão e começar a clinicar, ela precisa de pessoas. E ela espera que pessoas venham até ela. Porque se as pessoas vêm até ela também, isso é parte do seu salário. Ela vai receber o seu pagamento. Então você começa pensando, não, eu quero ajudar pessoas. Então você começa a praticar e você espera que as pessoas venham. Porque se as pessoas não vêm, você também não recebe o seu ordenado, o seu pagamento. Então o que acontece? Algo que começa com compaixão pode facilmente se tornar um negócio. E pense comigo por um instante. Suponhamos que eu venha a me tornar, então, um psicólogo. Eu vou para a universidade, eu me formo, faço a minha pós-graduação, adquiro uma licença e então eu vou ser, então, um terapeuta. Eu começo, então, a clinicar. E o que acontece? Segunda-feira pela manhã, às 8 horas, chega o meu primeiro cliente. E ele, então, durante os primeiros 50 minutos, ele derrama sobre mim todos os problemas do seu coração, todo o lixo do seu coração, ele derrama. Só que aí já são 8h50 e eu tenho um próximo cliente, para atender às 9 horas. E esse também vem e faz a mesma coisa. Ele chega durante 50 minutos e despeja todo aquele lixo, todos os seus problemas diante de mim. E eu não posso continuar com ele, então eu digo, olha, na próxima semana você volte, que nós vamos continuar aqui a nossa conversa. E assim vai às 10 horas, às 11 horas, uma pausa para o almoço, e vem às 14, às 15, às 16. Às vezes eu atendo 7, 8 pessoas durante um dia, recebendo todo aquele despejar de problemas sobre a minha vida. E aí, queridos, o que acontece? Isso vai durante uma semana, 2 semanas, um mês, anos. As pessoas despejando tudo isso em mim. Só que eu não tenho as ferramentas para poder lidar no mais profundo do coração dessas pessoas. Eu posso simplesmente lidar com elas, ajudar a elas a apenas a melhorar os seus comportamentos, tentar talvez mudar talvez o seu sentimento, mas isso é um paliativo. E eu vou terminar então com sessões intermináveis, semana após semana. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você sabe qual a profissão com o segundo maior alvo de suicídios nos Estados Unidos? A psicologia, os psicólogos. E eu entendo, queridos. Eu posso entender, eu não fico surpreso, porque se todo dia, a cada hora, vem pessoas e eu ouvindo aquele tanto de problema e eu não tenho respostas reais, verdadeiras, de transformação, de solução para a vida dessa pessoa, eu também ficaria deprimido. Você imagina? Anos após anos. Uma estatística, querido, nos Estados Unidos. É uma forma horrível de se viver. Seria uma profissão horrível de se ter. Por quê? O que acontece? Eu vejo uma semana após semana, pessoas com vários problemas, e eu não tenho, queridos, ferramentas para digerir tudo isso e nem trazer resposta verdadeira a todas elas. E outra coisa, a psicanálise, certamente, ela não é gratuita. Não. Na verdade, ela é muito dispendiosa, ela é muito cara. Se eu pudesse trazer os dados, pelo menos dos Estados Unidos, você sabe quanto é a hora de um psicólogo nos Estados Unidos? De 250 a 400 dólares a hora. Se a gente vai para um psiquiatra, você sabe quanto é a hora de um psiquiatra nos Estados Unidos? R$500 é o mínimo que você paga numa hora de atendimento. É custoso. Imagina, é dispendioso. Então, nos Estados Unidos, queridos, nós vemos essa realidade muito grande. No Brasil, nós vemos essa realidade muito grande.
em termos monetários aqui, nessas áreas da psicanálise, da psiquiatria. Mas nós temos mais 3 mitos, queridos. O quarto mito são os mitos dos rótulos psicológicos. Então, eu estou atendendo alguém que chega para mim e diz: pastor, eu sou bipolar. Ou pastor, eu fui diagnosticado com esquizofrenia. Pastor, eu fui diagnosticado com TAG, ou com TOD, ou com TDAH. Eu não vou nem entrar aqui, queridos, nas questões médicas. Nós, do aconselhamento bíblico, caminhamos de mãos dadas com a medicina legítima. E o que eu quero dizer com medicina legítima? Aquilo que é verificável, aquilo que é palpável, aquilo que você tem realmente resultados, onde você possa, de fato, diagnosticar, não meramente num pensamento ou num diagnóstico subjetivo. E então essa pessoa chega para mim e diz que tem algo. Essa pessoa, ela é rotulada. Essa pessoa carrega, isso faz um mal tremendo, porque a pessoa carrega então um estigma, um rótulo. Aquela pessoa, ela é depressiva, aquela pessoa é esquizofrênica, aquela pessoa é bipolar. Queridos, isso causa um dano enorme para a pessoa. Deixa eu te dizer para você algo muito importante, algo que ocorreu bem próximo com a minha esposa. Minha esposa é professora. Ela tinha se ausentado da sala de aula, e quando ela retorna, ela é chamada para retornar à sala de aula, porque um dos seus alunos de 5 aninhos havia atirado uma carteira sobre a auxiliar e cuspido na auxiliar. E a minha esposa chegou e retirou aquele aluno de sala e diz: eu preciso falar com os seus pais. Você só vai retornar, você vai para a secretaria, e você retorna na sala de aula com os seus pais. Ligou para a coordenação veio buscar a criança. Quando chega lá, a criança volta. E ela diz o seguinte: não, professora, ele não pode ser, porque os pais já entregaram ele para nós aqui, porque ele está sendo acompanhado, porque ele tem TOD. O que é o TOD? Um transtorno opositor desafiador. Queridos, não existe mais indisciplina, não existe mais desobediência, não existe mais rebeldia, não existe mais a submissão, não, isso não existe mais. Agora nós damos rótulos para os pecados, para justificar os nossos pecados. Eu podia passar horas aqui tratando de rótulos. Tem um livro do Dr. Albert Miller que diz o desaparecimento de Deus. No capítulo 2 ele vai falar sobre o desaparecimento do pecado. Que o pecado agora sumiu, desapareceu. Agora tudo tem um culpado. E quando nós falamos sobre temperamento? Não, ele é fleumático, ele é colérico, ele é sanguíneo, ele é isso, ele é aquilo. E nós usamos tudo isso para justificar o nosso pecado. Eu uso isso para justificar a minha ira. Rótulos, queridos. E nós poderíamos falar também muito sobre o DSM, que é um manual estatístico e diagnóstico de doenças mentais. São mitos, queridos. Mas o que eu faço com uma pessoa que chega para mim rotulada? Ela chega e diz: pastor, o senhor podia me ajudar? Eu fui diagnosticado com isso. E eu digo: é mesmo? E o que significa isso? Bom, pastor, eu pensei que o senhor pudesse me ajudar, porque o senhor é um conselheiro, o senhor podia me dizer. Não, eu creio que eu sei o que é isso. Mas eu pergunto: e você sabe o que é isso? Eu digo o seguinte: vamos então por um instante, vamos deixar esse rótulo aqui de lado e vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer com relação aos seus sentimentos, com relação ao seu coração, com relação à maneira de você tomar decisões, com relação à maneira de você pensar, de você agir. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso. E a pessoa faz o quê, queridos? Ufa, pastor, que bom, né? Então vamos estudar a palavra.
Vamos deixar esse rótulo um pouquinho de lado. Queridos, a gente pode perguntar: os termos usados na psicanálise ajudam? Os rótulos usados ajudam? E a resposta é não. Eles causam dano, promovem a vitimização, impedem o crescimento espiritual e maturidade social da pessoa e demandam uma terapia interminável. Existe uma ilustração muito famosa sobre isso, talvez alguns de vocês já leram algo sobre isso, que havia um psicólogo chamado Rosenhan. O experimento de Rosenhan foi um experimento sobre a validade de um diagnóstico psiquiátrico que realizou então o psicólogo David Rosenhan em 1973. Os resultados, queridos, foram publicados na revista Science com o título On Being Sane in the Unsane Places, ou seja, sobre estar sadio em lugares insanos. Esse estudo, queridos, tinha duas partes. E o que ele fez? Ele recrutou algumas pessoas, alguns colegas, professores, outros alunos, que estavam se graduando, e algumas esposas destes, cerca de 8 pessoas, e ele mesmo era um desses. E aqui o que ele fez? Ele disse a essas pessoas: olha, eu quero que vocês se voluntariem a entrar dentro de alguns desses hospitais psiquiátricos, e quando você estiver lá sendo atendido, o que você vai fazer? Eu quero que você dê informações verdadeiras. Você vai dizer o seu nome, a sua idade, a sua família, a sua realidade, o histórico de saúde. Eu quero que vocês digam a verdade. E quando eles perguntarem: mas por que você está aqui? Você vai dizer apenas o seguinte: eu ouço vozes. Só isso, nada além disso. Eu escuto vozes. E ele então enviou esses 8 pacientes, incluindo ele mesmo, para 12 hospitais diferentes. Alguns foram em mais de um desses hospitais psiquiátricos, em 5 estados diferentes dos Estados Unidos. O que aconteceu? O final disso tudo, queridos: 7 deles foram diagnosticados com esquizofrenia e um deles com psicose maníaco-depressiva. O tempo que eles ficaram dentro do hospital foi de 7 a 52 dias, mas a média era de 19 dias. Eles evitaram todos os medicamentos que foram dados a eles, e foi dado para eles uma centena de pílulas, centenas de psicotrópicos, mas eles não tomaram nenhum deles. E aqui há algo interessante, que as pessoas internas reconheceram que eles eram pseudo-pacientes, mas a diretoria não percebeu isso. Então Rosenhan escreveu esse estudo e deu as estatísticas e publicou isso, sobre estar sadio em lugares insanos. E um dos hospitais que viu a pesquisa, ficou maluco com essa pesquisa, e ele então alegou que isso não podia ter acontecido dentro do seu estabelecimento, do hospital. E Rosenhan então falou o seguinte: olha, em algum momento, nos próximos 3 meses, eu vou mandar novamente um paciente aí, hein? Fiquem atentos, fiquem alertas, que eu vou mandar um novo paciente aí para vocês, um pseudo-paciente. E durante esses 3 meses, queridos, nesses hospitais, entraram 193 pacientes. 41 deles foram considerados impostores. 42 foram considerados suspeitos. Em outras palavras, 83 destes 193 poderiam ter sido o paciente falso, o pseudo-paciente. Mas uma coisa interessante, queridos: nenhum foi enviado. Então, queridos, nós temos aqui o mito dos rótulos psiquiátricos. E então a conclusão de Rosenhan foi que o seguinte: qualquer processo de diagnóstico que permite tão facilmente erros massivos desse tipo não podem ser considerados muito confiáveis.
E a fase inicial do experimento demonstrou uma falha em detectar a sanidade. E a segunda fase do experimento demonstrou uma falha na detecção da insanidade. Você pode pesquisar aí no Google, queridos, está disponível esse estudo que ele fez, e você pode acessar os links que estão aí na tela, você pode procurar aí, mas esse conteúdo também foi publicado em 3 livros. Um desses livros foi escrito por um amigo do Dr. Wayne, Why Christians Can't Trust Psychology. Ou seja, por que os cristãos não podem confiar na psicologia? Os outros 2 são seculares, que é a morte da psiquiatria e como encontrar um bom psicoterapeuta. Todos eles tratam desse experimento, desse estudo de Rosenhan. Mas esse estudo também, ele é destacado, ele é citado no livro Descrições e Prescrições, publicado pela editora Peregrino, de Michael Emlet. E você pode ver este estudo lá também. E terminando, queridos, caminhando para o fim, o mito de que a psicologia é confiável. Então as pessoas podem entender essa questão e responder essas perguntas. As teorias psicanalíticas mudam. E a resposta é sim, o tempo todo. Há centenas e centenas de teorias acerca da psicologia. Há centenas de tipos de pesquisas sobre psicologia. Então você pode responder, é confiável ou não? E a resposta é certamente, queridos, que não. E em sexto lugar, o último dos mitos que eu quero apresentar, o mito de que a psicologia pode curar o passado. Será que a psicologia pode curar o passado, queridos? E a resposta é que não. Por quê? Aqui vem essa pergunta. A psicanálise pode substituir a culpa por acusação, ou seja, uma transferência de culpa. Eu tiro a culpa que recai sobre mim e jogo ela sobre alguém, uma outra pessoa. Deixa eu dar um exemplo para você, para mostrar como isso funciona. Suponhamos que uma pessoa vai procurar um psicólogo e diz, olha, eu estou com uma culpa muito pesada aqui, eu estou sentindo muito, porque eu fiz uma barbaridade, eu traí a minha esposa, eu me envolvi com coisas que não podia, eu, sei lá, até matei alguém. E aí ele vai dizer para você o seguinte, não, calma, você não precisa se sentir culpado. Não, por quê? Porque na verdade a culpa não é verdadeiramente sua, não. A culpa é de quem te criou, a culpa é daquelas pessoas que te educaram, elas te educaram mal, você não é culpado disso. Eles não te ensinaram que isso era errado. Então a culpa não é sua. A culpa é do seu pai, a culpa é da sua mãe, a culpa é da sociedade, a culpa é do meio em que você vive. Eu sempre gosto de ilustrar isso, né, queridos? Sabe por quê? A culpa é da sociedade, é do meio. Me diga aí. Qual era a vizinhança de Caim? Quais eram os coleguinhas de Caim que ensinaram ele a matar o seu irmão? Você vê novamente aqui, queridos, que é do coração que procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios. Você consegue entender o que a palavra de Deus nos diz? Então, no fim das contas, queridos, nós vamos descobrir quem é o culpado. Nós precisamos saber quem é o culpado. E a teoria, ela funciona mais ou menos assim. E se eu puder, então, descobrir quem é o culpado e quem eu posso culpar, então essa culpa é aliviada da minha vida. E talvez, não, você não é o culpado. Eu descobri, foi o meu professor lá na 4ª série. Foi o fulano de tal. Foi aquela experiência que eu vivi. Eu preciso descobrir quem é o culpado. Eu sei de uma coisa, queridos, o culpado não sou eu. Por quê? Não, porque eu sou uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. Sou uma pessoa boa.
Então o problema não pode ser eu. O problema é alguém, o problema é outra pessoa. E se eu descobrir então quem é o culpado, eu posso então me livrar da minha culpa. E eu pergunto para você, será que isso é verdade? O que você acha? Verdadeiro ou falso? O que pode lavar a culpa, queridos? O que pode lavar o seu pecado? A culpa é removida somente pelo sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Muito importante você entender isso. Nós temos um artigo escrito, no qual eu fiz a tradução para o português. Você tem esse artigo em inglês, e eu quero deixar com o pastor Madison aqui. Muito interessante, como Calvino me levou a arrepender-me da psicologia cristã. Eu gostaria que nós tivéssemos tempo para poder ler esse artigo juntos e estudarmos, nos aprofundarmos, mas por causa do nosso tempo, eu vou deixar esse artigo com o pastor Madison, e você então pode procurá-lo e poder ter acesso a esse artigo. É muito interessante. Então, finalmente, a pergunta para nós: a teoria da psicologia e a teologia bíblica são compatíveis? Podem caminhar juntos? Foi a pergunta que nos foi feita na noite de ontem. Supostamente, queridos, se você tivesse presente aqui, você teria talvez algumas anotações. E você teria um pequeno diagrama no qual você poderia trabalhar com alguém perto de você. E você poderia dar alguns minutinhos aí para você preencher esse diagrama, que eu creio que nós temos aqui. E nós temos aí a primeira categoria. E a primeira categoria é o quê? Qual a autoridade da psicologia? E como nós não temos tempo para deixar você pensar e você preencher isso aí, eu vou dar essa resposta para você, tá bom? Qual a autoridade da psicologia? Você poderia colocar aí que a resposta é o homem. E qual a autoridade para o cristianismo? E a resposta é Deus. Quais são algumas pressuposições da psicologia? Primeiro, o ateísmo. Deus não existe. E outra, nós não precisamos de Deus para nós entendermos o homem. Não precisamos. O homem é essencialmente bom, eu não sou responsável pelo que eu faço, o homem é apenas um animal evoluído. A preposição é que, portanto, o comportamento pode ser o quê? Administrado. Eu posso administrar o meu comportamento, lidar com ele. Agora, quais são as pressuposições do cristianismo? A primeira delas é que Deus existe e é soberano. O homem é mau em sua essência. Mateus 15, 19, Marcos 7, versículo 21 em diante, vai nos dizer sobre o nosso coração. A palavra de Deus diz que nós somos todos pecadores. Romanos capítulo 3, descrevendo o Salmo 14. Nós somos maus, não há ninguém que busque a Deus. O homem é mau, e o homem é responsável pelos seus atos. Deus criou o homem para a sua própria glória, para a sua imagem, como imagem e semelhança, mas o homem caiu. Deus proveu redenção, e nós entendemos pelas Escrituras que a mudança no nível do coração é possível. E o homem então pode literalmente nascer de novo e receber uma nova natureza. Quem é o ajudador? Quem é o clínico para a psicologia? Para a psicologia, qualquer um que seja treinado no humanismo, nestas ciências sociais, no qual a psicologia, em particular, chamado de talvez um terapeuta, um psicanalista, um analista treinado em psicologia, e muitos rótulos nós temos aí. Quem será o ajudador, queridos, do cristianismo bíblico? Um amigo cristão, um pastor, um professor, um líder, alguém que seja treinado nas Escrituras, que conheça e entenda o conselho de Deus, o ensino da palavra de Deus à nossa vida. Qual é o objetivo? Qual é o alvo? O objetivo da psicologia é descobrir ou aliviar a fonte do problema. Para a psicologia clássica, seria o alívio da ansiedade,
Para a psicologia humanista, seria uma autorrealização. No final, a psicologia me faz feliz. Eu não estou feliz agora, e o objetivo da psicologia é me fazer feliz e me fazer sentir bem. Mas para o cristianismo, queridos, qual é o alvo? O objetivo é bem diferente, bem diferente. O objetivo é agradar a Deus, trazer glória a Ele, viver uma vida em santidade. Em resumo, é fazer Deus feliz, é glorificar a Deus. Como você já tem ouvido nas palestras do Dr. Wayne no nosso primeiro dia. São alvos, queridos, bem diferentes. Eu digo isso para os meus aconselhados. O meu objetivo não é fazer você feliz, mas tornar você santo. E quanto mais você cresce em santidade, entendendo o seu coração, entendendo que o problema não é o problema, que o problema é o seu coração, e quando você entende o seu coração à luz das Escrituras, e você cresce em santidade, você cresce em alegria, porque você vive para agradar a Deus, para glorificar a Deus, e não você mesmo. E essa pessoa é alguém genuinamente feliz e alegre. Então a pergunta é: a psicologia e o aconselhamento bíblico são compatíveis? E a resposta, queridos, qual é a resposta de acordo com esse diagrama que acabamos de ver? Obviamente que não. E é muito importante que nós entendamos isso. Por quê? Eu quero terminar com 3 textos bíblicos. O primeiro, que o apóstolo Pedro nos apresenta, e ele diz que Deus nos tem dado tudo o que nós precisamos para a vida e piedade. Nós não precisamos acrescentar nenhuma filosofia humana, nós não precisamos pensamentos humanos, nós não precisamos acrescentar nada à palavra de Deus, às Escrituras, à nossa vida. 2 Pedro 1, versículos 3 e 6 diz: visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Colossenses 2, versículos 2 a 8 nos diz o seguinte, olha só o que Paulo diz: esforçando-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Você vê a preocupação de Paulo com o coração dos Colossos, da igreja de Colossos, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Aonde está então, queridos, a riqueza e o pleno conhecimento? Em Cristo. Nele, versículo 3, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Onde está todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, queridos? Em Cristo, unicamente em Cristo. E ele diz o seguinte: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, com sofismas, com argumentos que parecem convincentes. Por quê? Porque embora estejam fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Versículo 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha o que diz versículo 8. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Para quê? Para que ninguém os escravize. Escravizar a quê, pastor? A filosofias vãs e enganosas. Essas filosofias, queridos, vãs e enganosas, elas se fundamentam onde? Que se fundamentam nas tradições humanas, no homem, e nos princípios elementares deste mundo, e não segundo Cristo. Queridos, Deus tem nos dado a sua palavra,
E Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos diz que toda a Escritura, toda a palavra, nós vimos isso ontem à noite com o pastor Roberto, é halitada, sai do hálito, da boca, do ar de Deus. E é útil para quê? Para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção e para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, nós vimos hoje, nessa tarde, a necessidade que nós precisamos da palavra de Deus, dos conselhos de Deus, que nos liberte dos sofismas do mundo. E eu falei apenas sobre alguns sofismas, nós teríamos números para colocar aqui. Que essa palavra de Deus tenha alcançado o seu coração, que nós possamos a cada dia ter esse entendimento claro de que a palavra de Deus, ela é suficiente para lidar com a nossa vida, de maneira que nós possamos caminhar, andar para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, gratos somos pela Tua palavra, que nos confronta, que mexe conosco e que fala ao Pai ricamente, sonda os nossos corações, conhece a intenção, prova os nossos pensamentos, as motivações de cada um de nós. Pai, obrigado porque através dela nós temos esse manual de como viver e viver bem, ó Pai, de forma que venhamos a honrar e glorificar o Teu santo nome. E é no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido.